Quantidade de movimento. Vamos considerar uma partícula de massa m e velocidade v. A quantidade de movimento da partícula é definida pela fórmula Q igual a m vezes v. A quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial, ou seja, possui direção e sentido. Vale lembrar que para descobrirmos a quantidade de movimento total de um sistema, basta somar a quantidade de movimento de todas as suas partes. Além disso, em um sistema no qual a resultante das forças externas que agem sobre ele é nula, sua quantidade de movimento total se conserva. Colisões. A aplicação imediata dos conceitos de quantidade de movimento e impulso que veremos a seguir é o estudo do choque entre corpos. Em qualquer colisão entre dois ou mais corpos, se considerar um sistema composto apenas por esses, haverá sempre a conservação da quantidade de movimento no sistema. No entanto, existem diferentes situações. Colisões elásticas. A colisão é considerada elástica quando ocorre a conservação de energia e do movimento linear dos corpos envolvidos. A principal característica desse tipo de colisão é que, após o choque, a direção dos corpos muda, mas a velocidade relativa entre eles se mantém igual. Colisões inelásticas. Se em uma colisão não houver a conservação de sua energia cinética, ela é considerada como uma colisão inelástica. Nesse tipo de colisão, a energia pode ser transformada, assim, apenas o movimento linear é conservado. Impulso. Quando empurramos um corpo, ou até mesmo puxamos, fazemos a aplicação de uma força. Tal força é denominada impulso, produto da intensidade da força pelo intervalo de tempo durante o qual ela atua. Para uma força constante, calculamos o impulso através da fórmula I de impulso igual a F de força vezes ΔT, de variação de tempo. Para uma força variável, ou seja, que não é constante, calculamos o impulso através de um gráfico. Esse gráfico relaciona a força e a variação de tempo pela qual ela é aplicada. Calcula-se o impulso a partir da área da figura formada pelo gráfico. Trabalho e energia. O movimento dos corpos, contudo, pode ser explicado pela aplicação dos outros conceitos: energia e trabalho. Sendo energia pela física representada a capacidade de produzir trabalho, e trabalho a quantidade de energia adquirida ou transferida por um corpo. Trabalho. O trabalho pode ser calculado em duas circunstâncias. Para uma força constante, usamos a fórmula trabalho igual a força vezes variação de posição, ou seja, distância percorrida pelo objeto, vezes o cosseno do ângulo da força com o deslocamento. Para uma força variável, apresentada por um gráfico, o trabalho é o número igual da área da figura desenhada por este gráfico. A transformação de energia é o processo de mudança de energia de uma forma para outra. Este processo acontece o tempo todo, tanto no mundo quanto dentro das pessoas. Quando você consome um alimento, seu corpo transforma a energia química contida nas moléculas desse alimento em energia térmica ou cinética para realizar suas operações. Teorema da energia cinética. Dizemos que um corpo possui energia cinética quando possui massa e velocidade escalar. De forma mais específica, dizemos que essa energia cinética corresponde ao trabalho realizado sobre o corpo. Como o trabalho mede a variação de energia, a energia cinética pode ser definida pela multiplicação da massa e a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Podemos, então, expressar assim o teorema da energia cinética. Trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia potencial elástica. Essa modalidade de energia potencial é característica de corpos que se encontram sob a ação de forças elásticas, como, por exemplo, uma pedra presa em um estilingue. A energia potencial elástica é assim chamada por se relacionar com as propriedades de um elástico. Esse, quando não está deformado, aplica uma força nula sobre a pedra. Nessas condições, o corpo não está em movimento, ou seja, a energia cinética é igual a zero e a potencial é máxima. Se um agente externo causar uma deformação no elástico, deslocando a pedra para uma posição, o corpo poderá se movimentar pela ação da força do elástico.
Nessas condições, o corpo apresentará energia potencial elástica nula, assim que não estiver mais em contato com o elástico, se encontrando livre de suas influências. Para calcular o valor da energia potencial elástica, podemos aplicar a fórmula E igual a K vezes X, ao quadrado sobre 2, sendo K a constante elástica da mola e X a distorção sofrida por ela. Energia potencial gravitacional. A Terra pode exercer força de atração significativa sobre um corpo posicionado relativamente próximo à sua superfície, movimentando-o graças à atração gravitacional. Esse tipo de energia é chamado de energia potencial gravitacional. Considerando um corpo, neste caso um galho, de massa m, a altura h do solo, sob a ação da força-peso, que possui uma intensidade constante, podemos calcular a energia potencial gravitacional desse objeto, através da multiplicação de sua massa, o valor da gravidade em questão e a sua altura. Energia mecânica. A energia mecânica é a energia produzida pelo trabalho de um corpo que pode ser transferida entre os corpos. A energia mecânica de um corpo é igual à soma das energias potenciais e cinética do mesmo. Quando a energia mecânica advém de um sistema isolado, naquele em que não há atrito, baseado nas forças conservativas, que conservam a energia mecânica do sistema, sua resultante permanecerá constante. Em outras palavras, a energia desse corpo será constante, uma vez que a mudança ocorrerá somente na modalidade de energia, entre cinética ou potencial, e não seu valor. Ou seja, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial do sistema.